né, para voltar às aulas aí agora em setembro, com 35% da capacidade, mas como voltar às aulas com segurança, por exemplo? Isso tudo até saiu aquele protocolo do Estado de São Paulo, não sei se todos têm conhecimento lá, que fala-se bastante de frequência de limpeza, frequência de desinfecção. E o ponto nós aqui da Abralimp, eu e o Adriano estamos representando aqui, o nosso objetivo é tentar, com o uso das nossas tecnologias e com tudo que a gente projetou, como disse o vice-prefeito, sobre todos os pensamentos de engenheiro, um engenheiro um pouco fajuto no meu caso, tá? Mas ainda assim engenheiro, a gente tentar ajudar, porque limpeza e desinfecção é fundamental, só que o ponto-chave disso é a frequência. E para obter frequência de limpeza, você tem que usar a máquina adequada, o químico adequado para ter a produtividade adequada. Então, por isso que, indo em linha com o que foi falado aí, o nosso grande trabalho é mostrar que com o uso adequado de equipamentos, a gente consegue ter uma produtividade maior e, com isso, consegue fazer uma frequência de limpeza maior. Tentar automatizar um pouco esse sistema todo aí, né? De alguma forma, para facilitar a vida das pessoas. Exato. Tá todo mundo meio calado, mas então eu vou falando. Se deixar, eu vou falando sem parar. Então você me interrompe, viu, Adriano? Não, tranquilo. Vai lá. Oi? Como é que é? Coloque o seu ponto de vista, tranquilo. Até para falar assim, hoje a gente fala bastante sobre higienização de ambientes, né, que é uma das grandes dificuldades da prefeitura. Aí você tem o ambiente interno e o ambiente externo, como por exemplo, as partes administrativas da própria prefeitura e as escolas, como eu citei anteriormente. Se você me permite, eu vou até dar uma lida aqui no protocolo do Estado de São Paulo, que diz assim, para a parte de educação: higienizar os prédios, as salas de aula e particularmente as superfícies que são tocadas por muitas pessoas, antes do início das aulas, em cada turno e sempre que necessário, de acordo com a indicação da nota técnica da Anvisa. Para fazer esse processo adequado e com a devida proteção ao profissional da limpeza, nós acreditamos bastante que, usando lavadoras de alta pressão, lavadoras de piso e as limpadoras a vapor, com isso consegue-se ter toda essa frequência de limpeza. Consegue, de fato, fazer essa limpeza para aí, em seguida, vir com a desinfecção. E no nosso modo de pensar aqui, o processo de higienização começa com a limpeza e vem a desinfecção para manter o ambiente, de fato, adequado para o convívio social, né? Adriano, se me permite te fazer uma pergunta, vai? Claro. Já causar um pouquinho de discussão aqui também nesse processo. Já que você é da área química, a gente escuta bastante que água e sabão resolve. E qual que é o seu ponto em relação a isso? Não, é o seguinte, né? Na realidade, quando a gente fala de lavagem de mãos, né? A gente está falando de água e sabão, né? Na realidade, quando você lava as suas mãos, a água e o sabonete são suficientes para, de alguma forma, levar toda a carga microbiana que você tem nas mãos, independentemente de ser Covid ou não Covid, né? O hábito de lavar as mãos sempre reduz muito a carga microbiana que você tem nela, né? A gente, inclusive no meio da pandemia aí, se estigmatizou muito a utilização de álcool gel, mas a gente deve utilizar o álcool gel naquelas áreas onde você não tem acesso a uma pia e a um sabonete, né? Porque você lava as mãos e você higieniza elas. O álcool gel é para ser utilizado naquelas áreas onde você não tem água e sabão disponível. Agora, para o restante das superfícies, como você falou, né, a gente deve fazer uma limpeza seguida de desinfecção. São algumas áreas que tem uma carga de sujidade menor. Você pode até utilizar aqueles produtos que a gente chama de 2 em 1, que são limpadores e desinfetantes. Mas são para áreas onde você não tem muita sujeira. Porque a sujeira em si, ela prejudica a ação do desinfetante. Então,
Normalmente, um processo usual, você limpa primeiro a superfície, né? E depois você promove a desinfecção. A água e sabão funciona, mas funciona muito bem principalmente para higiene pessoal, né? Para higiene de superfícies, né? Normalmente a gente indica que seja feita uma lavagem, uma limpeza seguida de desinfecção. E como você falou, né? No meio da pandemia tem se utilizado muito alguns equipamentos para fazer desinfecção, principalmente de ambiente, que alcançam determinadas áreas que a limpeza úmida, que a gente chama, não alcança, né? Porque normalmente, como você faz a limpeza, você aplica um desinfetante, isso daí a gente chama de lavagem úmida, né? Através da utilização de um pano ou uma microfibra. Mas você tem algumas áreas em que o próprio operador não tem alcance, ele não consegue alcançar, né, as paredes, o teto, etc. Então, aí você faz aquela aplicação de desinfetante por nebulização, coisas desse tipo. A gente reforça muito que isso daí não substitui o sistema habitual de limpeza, a úmido, que a gente chama, passagem de pano, etc. Mas auxilia para você ter uma segurança adicional e atingir aquelas áreas que normalmente o operador não alcança, né? Então, é mais ou menos isso daí. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Água e sabão funciona, higiene pessoal. Superfícies, lavagem, limpeza seguida de desinfecção. Superfícies com baixo teor de sujidade, você pode utilizar um limpador desinfetante, né? Aí quando a gente fala toda aquela parte que a gente toca muito, né? Superfícies bancadas, interruptores de luz, abertura e fechamento de portas, maçanetas, tudo isso. Botão do elevador. Exatamente. Tudo que você toca com grande frequência, teoricamente você devia fazer uma desinfecção com grande frequência, para evitar que isso daí possa fazer o que a gente chama de contaminação cruzada, né? Uma pessoa que está contaminada foi lá, tocou nessa superfície, a próxima que vier vai acabar absorvendo aquele vírus que a primeira pessoa deixou. Perfeito. Excelente, pessoal. Eu só peço desculpas que eu tive uma queda aqui sem problema. Na energia, daí apagou meu computador e eu voltei agora. Tranquilo. Então, primeiro uma saudação ao doutor Adriano, ao doutor Marco, que hoje são as pessoas que vão nos ensinar um pouco como combater essa questão inédita para nós, né? Essa pandemia que para nós é assustadora. De novo, fazer uma saudação a todos os presentes, em especial os nossos conselheiros, nossa equipe, o professor Devanildo, o nosso técnico e o Cauê, que organiza a nossa live. Geralmente a gente faz, doutor Adriano e doutor Marcos, uma apresentação nos primeiros 20 ou 30 minutos com os palestrantes e depois a gente começa a trocar algumas ideias. Okay. Porque o nosso conselho é um conselho que é muito rico e tem muitos olhares, né? Temos médicos, economistas, professores, empresários de setores diferentes, então cada um tem as suas dúvidas e as suas agruras, né? Então, se a gente, não sei se ficaria bom assim para vocês. Pode ser assim? Pode ser. A gente já até começou trocando umas ideias, eu, Adriano, enquanto você estava fora. Ótimo. Eu espero que todos tenham ouvido, todos os demais tenham ouvido também. Mas, bom, eu acho que, se você me permite começar, Adriano, nós estamos aqui representando a Abralimp, né? Para quem não sabe, a Abralimp é uma entidade que tem mais de 34 anos e que engloba todo o processo de limpeza profissional. Na nossa associação nós temos distribuidor de máquina, equipamento químico, descartável, os prestadores de serviço de limpeza, ou seja, temos são mais de 230 associados. E se a gente for pensar nesse momento aí de crise e dessa pandemia, a limpeza, o profissional de frente de batalha é a área da saúde, mas quem está ali do lado cuidando para que fique um ambiente sempre adequado é o profissional da limpeza.
Então, a nossa associação tem trabalhado bastante nesse conceito de protocolos de limpeza de comércio, escritórios, escolas e tudo isso, para ajudar nesse momento do mercado, nesse momento problemático que a gente está vivendo, sobre as formas adequadas de cuidar do ambiente e a forma adequada de higienizar o nosso ambiente de convívio. Eu estou me apresentando pessoalmente, eu sou o diretor da Câmara de Máquinas ali da Abralimp, e trabalho na empresa Karcher, já tem 14 anos que eu trabalho aqui. Então, o meu lado do conhecimento é muito na parte de limpeza, utilizando máquinas com o objetivo de melhorar a eficiência da limpeza e aumentar a produtividade da limpeza. Então, só apresentando rapidamente a Abralimp e um pouquinho falando rapidamente da Karcher. Tá bom? Eu me apresentando aqui, meu nome é Adriano Lovenstein, eu sou engenheiro químico e trabalho nesse ramo de higiene e limpeza há mais de 40 anos, sempre na área de produtos químicos. Eu já trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento, trabalhei na área de aplicação, e nos últimos 20 e poucos anos eu trabalho na área de marketing, sempre voltado a um marketing técnico, voltado a aplicações de higiene e limpeza para segmentos institucionais, né? Hotéis, hospitais, shopping centers, prefeituras, né? Coisas, grandes áreas, grandes limpezas e tudo isso daí ligado à tecnologia de produtos. Hoje eu sou gerente de marketing de uma empresa nacional chamada Ecomaster, que fornece soluções de higiene e limpeza para esse mercado. E durante essa pandemia, a gente tem se juntado muito aí com todo o pessoal da Abralimp exatamente para desenvolver e aprimorar todos esses protocolos, falar sobre assuntos polêmicos que surgiram desde o começo, sobre como aplicar, como não aplicar, que produto serve para o quê e como fazer isso, né? A própria Abralimp desenvolveu, tem vários protocolos, né, voltados para escritórios, voltados para empresas de limpadoras. Estamos terminando agora um protocolo para a área de transportes. Então a gente tem toda a gente aprendeu muito, talvez o Marco também, né, durante essa pandemia, porque foram muitas discussões, muitas lives e muitas trocas de ideia com especialistas em todas as áreas. Mas o nosso dia a dia tem sido exatamente trabalhar e ajudar os nossos clientes a lidar com essa pandemia e indicar as melhores soluções e as mais inteligentes para conseguir evitar a propagação desse vírus. Eu acho que um grande... olhando um pouquinho para o lado de vocês aí da prefeitura até agora, né? Eu consigo só imaginar o nível de desafio e a complexidade que vocês estão passando nesse momento, que ao mesmo tempo que a gente tem que tentar conter esse vírus para não contaminar as pessoas, existe uma pressão para o retorno às aulas, retorno do comércio, e retorno a liberação de abertura de áreas comuns, e no final das contas, vamos dizer assim, quem está tendo que cuidar da higienização e da garantia de saúde da população são os municípios, né? E nesse lado, nós aqui que estamos na prática representando a iniciativa privada, eu quero deixar claro que vocês podem contar com a gente, que a gente tem esse tempo de experiência em limpeza e higienização. Eu tenho certeza que juntos a gente consegue construir alguma coisa que vai ajudar bastante a vocês também. Olha, Marco e Adriana, eu quero dizer já, fazer uma saudação, né, na pessoa do Dr. David, né, que é o presidente da Abralimp, do Ricardo, meu amigo pessoal aqui de Guarulhos, a Natália Ueno, que esteve com a gente, junto com o Paulo também, Pérez, que organizaram esse protocolo com o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Guarulhos. Mas a solução de questões complexas, elas não são simples, não é? Elas têm multiolhares. E o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Guarulhos, ele nasce com esse objetivo, né, de realmente para a ciência, para a tecnologia, para o empresariado, para a experiência, porque a gente tem de maior
que é o nosso conhecimento, mas com um plus, não é fácil. Não é fácil. Então, gostaria inicialmente de que vocês falassem um pouco das suas experiências exitosas. E eu vi que vocês, na hora que eu entrei, vocês estavam falando até imunizar espaços de alta rotatividade e também, daí eu não sei exatamente os nomes técnicos, mas você chegou a falar até do botão do elevador que eu sei, né? Às vezes uma coisa tão simples, né? Tão, né? A maçaneta também, o doutor Adriano falou da maçaneta. Então a gente começar a pensar nisso e ao final a gente fala de algumas soluções. Por exemplo, nós temos aqui o José Alberto Caravo Roxo, é economista, mas é empresário da Associação dos Empresários de Cumbica e tem postos de gasolina. A higienização pode ser feita como um abastecimento. Eu vou abastecer meu carro, eu higienizo ele. O comércio, como é que nós temos que pensar, sabe, questões, e a indústria, e a CETCESP, está aqui o Celso Masson, que é representante da mobilidade urbana. Eu queria falar dos ônibus, como é que eu neutralizo isso? Como é que neutralizamos também nas entregas, delivery e tudo mais? Alguma coisa, né? Usando essa inteligência que vocês têm, eu sei que é um baita desafio. Não é fácil. A gente... Né, se a gente pudesse falar um pouco disso, não sei se seria isso. Só para voltar um pouquinho no que a gente estava falando anteriormente até, essa parte de higienização, como a gente estava explicando anteriormente, ela passa pelo processo de limpeza e a posterior desinfecção. Esse é um processo mais adequado principalmente para as áreas do dia a dia. E de novo, você citou alguns casos, algumas dificuldades que vocês têm, eu venho citando também a parte de escolas. Escolas é uma coisa que me passa muito na cabeça nesse momento, porque tá para voltar aí as aulas em setembro, é a previsão, pelo menos, né? E aí, como é que nós vamos fazer no dia a dia para cuidar das escolas? E entrando nesse mérito, por exemplo, da escola, de novo, o que demanda de higienização. O que vai ajudar nesse processo são as frequências. Você pegar e fazer um processo de higienização hoje e esperar que daqui a uma semana tá tudo ok, não vai funcionar. Tanto que no protocolo do Estado é especificado que tem que fazer uma limpeza a todo turno, os banheiros têm que ser limpos a cada 3 horas. E como é que agora nós, falando um pouquinho de máquinas, a gente pode ajudar nesse escopo? Não é fácil fazer uma limpeza a cada 3 horas ou a cada turno. Então, para isso, se a gente usa equipamentos, por exemplo, como uma lavadora de piso para limpar os chãos, ou uma própria limpadora a vapor para higienizar maçaneta, higienizar mesas e afins, as lavadoras de alta pressão e que podem ajudar a tirar a sujeira do dia a dia, tudo isso vai agregar produtividade que vai permitir essa frequência na limpeza. Hoje, até para você ter uma ideia, existem equipamentos que fazem o quê? Pensando nesse processo, você pode fazer uma limpeza com uma lavadora de alta pressão, muda para o modo nebulização ou pulverização, que aí você vai usar o desinfetante, o produto químico desinfetante, para fazer de fato a desinfecção apropriada das áreas. Então, seja em qualquer pensando, por exemplo, nos prédios públicos de escolas, o que vai ser determinante para esse retorno adequado é a frequência da limpeza e higienização. Isso não vale só agora para o período Covid, se a gente for pensar friamente. Isso é um processo que ajuda, no longo prazo, a reduzir a carga na área da saúde. Hoje estamos com essa situação de Covid, mas no dia a dia, daqui a alguns meses saiu a vacina, está todo mundo vacinado. Mas quantas bactérias existem, quantos outros tipos de vírus que existem que acabam contaminando as pessoas e gerando pressão no sistema de saúde? Se a gente segue adequadamente um processo de limpeza, desinfecção e com a frequência adequada, isso ajuda até nesse lado de redução da carga da demanda no nosso sistema de saúde.
Eu acho que você falou sobre alguns segmentos aí, né? Você falou de transporte, você falou de gasolina, você falou de comércio, né? Como o Marco falou, eu acho que o primeiro ponto a gente, durante essa pandemia, houve muito. O que aconteceu é que o mercado olhou muito para os hospitais. O que os hospitais fazem? Que nós podemos pegar, quais são os protocolos que os hospitais utilizam, que a gente pode, de alguma forma, transportar de uma forma viável para o nosso dia a dia ou para os outros segmentos, para melhorar a nossa higienização no geral. É claro que logo no começo da pandemia, muita gente começou a querer fazer a limpeza do seu comércio, do seu hotel, como se faz um hospital. Aí já não é o caso, né? O risco que você tem dentro de um hospital é um, o risco que você tem fora do hospital é outro, né? Você dentro do hospital, você tem uma carga viral muito mais alta, você tem outras infecções circulando, é diferente de você trabalhar numa empresa de transporte, num hotel, etc. Então, a gente tem que partir primeiro, pela área mais crítica, né? Quando você olha uma área qualquer, seja um hospital, um hotel, um ônibus, você tem a parte, o piso, né? Onde a gente normalmente anda, e você tem as outras áreas onde você realmente toca com maior frequência. É importante ter uma boa higienização dos pisos, etc. Claro que é importante, mas é secundário. Inclusive, dentro do próprio hospital, o piso é uma área secundária, porque você não é uma área considerada de grande risco, porque afinal ninguém fica tocando no piso o tempo todo, né? Você só circula sobre ele. E se cai alguma coisa no piso, você deveria higienizá-la, etc., antes de manusear. Então, o que a gente tem que tomar mais cuidado são aquelas superfícies que a gente toca com frequência. E aí é tudo que a gente toca com frequência, né? Se você fala de um ônibus, o ideal seria a cada, não sei, X horas, você entrar dentro do ônibus e passar lá um limpador desinfetante em todas aquelas áreas onde as pessoas colocam as mãos, né? Eu entendo e vejo que isso é muito difícil. O que o pessoal tem tentado fazer, por exemplo, a cada vez que o ônibus para lá no ponto final, faça uma higienização, né? Normalmente utilizando talvez um nebulizador ou fazendo uma própria limpeza úmida, etc. E a mesma coisa vale para comércio, empresas, né? Eu acho que o grande sacada disso é, como o Marco falou, frequência de limpeza e colocar foco no que é crítico. O que é crítico? São as superfícies que são tocadas com frequência. A gente vê muita gente investindo naqueles túneis de desinfecção, a pessoa vai entrar num determinado lugar, passa por um túnel. Aquilo lá, para mim, é totalmente ineficaz, porque ninguém fica tocando a roupa da pessoa, né? A roupa da pessoa só vai, a roupa ou a própria pele da pessoa só vai ser contaminada se ela tocar em alguma superfície contaminada, ou se alguém contaminado tocar ela. Não vai ser isso que vai impedir a disseminação do vírus. É a higienização daquelas superfícies que são tocadas com frequência e a utilização da máscara para evitar que você contamine outras pessoas e seja contaminado por elas. E isso é uma regra, eu diria uma regra de ouro, que vale para qualquer ambiente, quer seja transporte, hospital, hotel, um escritório, você falou aí, por exemplo, posto de gasolina, né? Não é possível a gente higienizar o veículo a hora que vai abastecer? Na realidade, quando você está dentro, a gente pode falar, por exemplo, de veículos de uso coletivo, né? Como é o caso de táxis, etc. Eu sei até que algumas empresas aí estão oferecendo higienização do veículo, né? Por nebulização. Normalmente isso é feito por nebulização. Mas eu já vi também em alguns lugares, algumas barreiras sanitárias, que o pessoal começa a lavar o carro por baixo com hipoclorito. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Você não vai se contaminar por ali. Né? Você pode se contaminar pela maçaneta do carro, pela direção do veículo, pelo câmbio do veículo, onde você coloca a mão, efetivamente. Ali você pode se contaminar, né? Mas se o carro é seu e só você está andando lá dentro, o importante é que você cuide dele e mantenha ele
devidamente higienizado. Então, eu acho que a regra de ouro é manter as superfícies de grande manipulação e de grande toque devidamente higienizadas e limpas. Isso vale para qualquer ambiente, né? E aí, quando você entra em cada um dos ambientes, tem algumas particularidades, né? E essa história de colocar túneis, jogar desinfetante embaixo de veículos, sair lavando a porta, toda a rua na frente do hospital, né? Isso aconteceu muito no começo da pandemia. Depois de 2, 3 horas, já passou um monte de gente por ali, acabou a brincadeira, né? Isso tudo está recontaminado de novo. Então, é um grande desperdício. Vamos pôr foco naquilo que é importante, aonde realmente o risco se encontra. Essa é a visão, né? Uhum. A questão da limpeza das ruas, a limpeza dos pisos que o Adriano citou, o ponto principal disso, de fato, não é aquela área que ninguém vai colocar a mão no chão para poder se contaminar com vírus. Só que ao mesmo tempo é de fato algo que é considerado secundário na área hospitalar, só que ao mesmo tempo você consegue evitar contaminações cruzadas, né? Que você está levando, vamos dizer assim, se você cuida vamos falar de uma recepção, por exemplo, seja de onde for, você fazendo a limpeza adequada, a higienização adequada do piso, você evita, por exemplo, a pessoa que passou no piso, sentou em cima da cadeira e pode contaminar uma cadeira. E às vezes a gente esquece esse pedaço quando a gente fala de higienização, uma limpeza de estofado adequada também é crítica. Se você pensa no ambiente hospitalar, tá, a pessoa chega o paciente, senta numa cadeira está esperando ser atendido, ele é atendido, depois chega outro e senta no mesmo local. Isso não deixa de ser uma área de contato frequente. Então, esse tipo de limpeza, que muitas vezes é desprezado, também é importante no nosso dia a dia. Só complementando uma coisa, Marco, eu não disse que não é importante, mas a frequência de limpeza poderia ser um pouco menor. Sem dúvida. Do jeito que você falou, sofá e tal, o cara vai entrar em contato. Claro que tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado adequado. Até eu estou vendo umas perguntas aqui, só, desculpa, o Paulo Pardi, ele quer fazer algum comentário? Então, daí, na hora que vocês terminar nesse primeiro, eu acho que essa primeira geral, daí a gente poderia abrir, já tem o Paulo Pardi escrito, o Cravo Roxo escrito, acabou de entrar também o representante dos hoteleiros, Lorival também. Eu acho que vai ter um bate-papo bom. Mas primeiro desenvolve um pouco, porque senão, né, eu também estou com algumas dúvidas, que é mitos e verdades, né? Claro. Sabe? Então, eu acho que vai ser interessante. Mas primeiro, eu acho que é importante vocês ficarem bem à vontade, né? E falarem das questões gerais. Depois a gente entra, cada um com a sua visão, com perguntas. Perfeito. Enquanto isso, eles estão colocando aqui no chat. Perfeito, Alexandre. Então, mas voltando ao que o Adriano estava dizendo, essa frequência é fundamental e, de fato, o ponto é, num carro, o que interessa é a maçaneta, que é alguém onde está encostando a todo momento, e é algo que pode sim, talvez, ser ofertado pelo posto de combustível. Por que não? Uma dúvida que eu tenho, aí eu vou fazer uma pergunta para o Adriano agora, tá? Desculpa mudar o processo. Eu não sou especialista na área química e a gente até vê os protocolos aí as notas técnicas da Anvisa sobre o desinfetante como em geral, né? E os desinfetantes, fala-se muito que tem muito dos desinfetantes indicados pela Anvisa que eles chegam até a ser um pouco tóxicos, né? Que pode até vias aéreas. Tem alguma solução, algum tipo de desinfetante que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais com menos risco, mais tranquilo, com menos risco? Eu participei aí de foram 2 ou 3 discussões com a revista Veja Saúde exatamente sobre isso, né? Principalmente para utilização em casa, né? Você encontra no mercado uma gama grande de desinfetantes. A Anvisa, logo no começo da pandemia, ela baixou ela colocou uma norma técnica informando que qualquer desinfetante de uso geral registrado aqui no Brasil, é importante que o produto seja registrado, eu sempre recomendo que o pessoal leia o rótulo para ver se é registrado efetivamente.
Qualquer produto que seja registrado como desinfetante de uso geral aqui no Brasil é efetivo contra o Covid, ou seja, serve para eliminá-lo. O que a gente precisa tomar cuidado é que tem alguns desinfetantes que são compatíveis com determinadas superfícies de usos e outros que não são, né? Como o Marco está falando, hoje talvez o grande carro-chefe dessa história é o hipoclorito de sódio, que é um desinfetante que funciona, é um desinfetante que tem custo baixo, né? Daí a sua grande utilização, a base de cloro. Porém, ele tem alguns problemas, né? Primeiro, ele tem cloro, às vezes ele solta um odor forte, ele pode ser corrosivo para algumas superfícies, então ele não serve para qualquer tipo de uso, né? Normalmente a gente usa hipoclorito para pisos e limpeza de paredes em geral. Para outras superfícies, normalmente a gente utiliza os produtos à base de quaternário de amônio, que estão na grande maioria dos desinfetantes de uso geral que você encontra tanto no mercado doméstico como no mercado institucional. E para o mercado institucional existem alguns outros ativos um pouco mais trabalhados, né? Que tem um apelo mais, ou são desinfetantes para a indústria alimentícia ou são desinfetantes para hospitais. E o que aconteceu durante a pandemia é que muitos setores institucionais, hotéis, escolas, shoppings, começaram a querer utilizar aqueles desinfetantes indicados para hospitais, para ter uma segurança adicional. Funciona? Claro, funciona. Se funciona no hospital, vai funcionar lá. Mas não precisa caminhar tanto assim, né? Então, e um outro ponto que é fundamental para mim é a história de fazer essas misturas caseiras, né? Muita gente mistura produto X com produto Y para, vai ficar mais poderoso. Esse aqui limpa, esse aqui desinfeta. Vou misturar os dois. Errado, né? Produto químico não se deve misturar em hipótese alguma. Você pode ter reações adversas muito fortes, né? Isso pode ter reações até explosivas, né? Por exemplo, água sanitária com produto amoniacado, produtos na base de peróxido de hidrogênio com produtos ácidos. Você pode ter reações explosivas. Então, não se mistura produto químico de forma alguma, para a segurança do operador e para a segurança da pessoa que está lá, né? Então, a gente tem níveis de toxicidade distintos, Marco. Então, cada tipo de aplicação você deve utilizar um produto. Mas, no geral, eu diria que o ideal é utilizar os produtos à base de quaternário de amônio, que não são corrosivos, que não são, não soltam, não exalam odor forte e tem uma performance bastante interessante. Perfeito. Excelente. Falar mais um pouco sobre as soluções de equipamentos que a gente também pode usar. Falando especificamente do Covid, não sei se tem alguém da saúde aqui especificamente, o Covid, não sei se você sabe, ele é um vírus envelopado. E esse tipo de vírus, a 60 graus Celsius, ele é a temperatura que combate, que mata ele, vamos dizer assim. E em alguns casos, como áreas externas, por exemplo, que como o próprio Adriano disse, que não faz sentido a gente ficar aplicando quaternário de amônio em áreas externas, ou outro desinfetante, né, até por causa da frequência, muitas vezes uma limpeza, basicamente com uma lavadora de água quente, já vai ajudar na contenção desse tipo de vírus. Obviamente que isso não suspende a necessidade da limpeza nas áreas de uso comum, nas áreas de contato frequente. Mas se o objetivo é fazer um pacote de limpeza completo, até uma limpeza de água quente para a área externa pode ser bastante produtivo. Eu vi aqui, eu tenho uma pergunta aqui do José Alberto Roxo, falando um pouco sobre novas tecnologias, né? A gente está falando aqui ele está falando sobre UVC. Ah, sim. UVC foi uma coisa que veio à baila agora também na pandemia. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com essa tecnologia. O que eu acho é o seguinte, como eu digo em todas as lives que eu participo, eu não sou contra novas tecnologias. Pelo contrário, eu sou extremamente a favor. E duas das tecnologias que têm sido muito exploradas aí durante a pandemia são o uso do UVC, né, ultravioleta, dos raios ultravioleta, e a utilização do ozônio, também tem se falado muito.
Existem 2 pontos aí. Para mim, o UVC é uma tecnologia que funciona, só que ela tem diversos... tem que ter uma especificação técnica muito bem feita. Porque para que o UVC seja eficiente, ele precisa ter um comprimento de onda adequado e um tempo de ação adequado para aquele determinado comprimento de onda e isenção de pessoas no ambiente, porque esses raios ultravioleta não são adequados, eles são prejudiciais à pele das pessoas. Então, normalmente, como é que é utilizado o UVC no exterior? Eu conheço bastante da aplicação do UVC no exterior, na área hospitalar. O que é feito o protocolo faça a limpeza do quarto, normalmente são quartos de hospitais onde o que a gente chama de limpeza terminal, quando não há mais hóspede dentro do quarto, porque ele não pode ser exposto ao raio ultravioleta. Então você faz a limpeza habitual do quarto, né? Faz a limpeza, desinfecção úmida. Terminando isso, você coloca o aparelho de UVC para funcionar lá dentro. E normalmente esse aparelho de UVC fica dentro do quarto alguma coisa como 15 minutos. 5 minutos de um lado da cama, 5 minutos do outro lado da cama e mais 5 minutos dentro do banheiro. É para dar uma desinfecção adicional. Seria um adicional de segurança de limpeza. Não que ele seja o desinfetante. Ele entra como um auxiliar. E para isso ele poderia ser utilizado, né? A mesma coisa, a gente... E aqui no Brasil, a Anvisa não tem nenhum protocolo onde ela efetivamente aprove o UVC como sendo um agente desinfetante. Quer seja por falta de preparação dela, quer seja por falta de domínio da tecnologia, né? Mas a grande realidade é que essa utilização do UVC é feita baseada em estudos que foram feitos aí no exterior de alguma forma. Então precisa tomar muito cuidado com qual é o UVC que você está usando, qual é o comprimento de onda dele, e para mim ele é uma segurança adicional, não a única, né? Se você vai desinfetar uma área, põe só o UVC lá, não. Primeiro que você não limpou a área, e a gente falou que é importante limpar a área, porque se você não limpa, toda aquela sujidade contém matéria orgânica. Se tem matéria orgânica, tem alimento para os micro-organismos. Se você não tira primeiro a matéria orgânica, os micro-organismos continuam lá se alimentando da matéria orgânica e você não vai conseguir destruí-los. Então, primeiro elimina a matéria orgânica e depois faça a desinfecção. E o UVC pode ser alguma coisa que auxilie nessa tarefa, né? Eu já vi muita gente aí colocando UVC dentro do carro, né? Coloca lá o carro, deixa um tempo. Tem supermercado aqui em São Paulo, né? A rede Carrefour. Colocou em tudo, né? Vocês chegaram a ver, instalou lá umas cabinezinhas assim, onde antes de você ir embora, o seu carrinho, você coloca o carrinho lá dentro, fecha e fica 3 minutos exposto ao raio ultravioleta. Pode ajudar? Pode. Só que o raio ele só age onde ele está incidindo. Então, se tem uma compra em cima da outra, naquele lugar onde o raio não incidiu, nada vai acontecer. Então, existe também uma mistura aí de um pouco de marketing com segurança, né? As coisas ajudam, mas às vezes não são exatamente as mais ideais. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com essas novas tecnologias. Funcionam? Funcionam, mas precisa ter muito critério para escolhê-las, né? E o ozônio? Então, o ozônio já é um assunto até um pouco mais complicado, porque eu já trabalhei muito com ozônio em lavanderias. O ozônio, ele é um poderosíssimo oxidante e, teoricamente, ele deveria ter características desinfetantes. Mas, da mesma forma, eu não conheço nenhum estudo bem conduzido que mostre a eficiência dele como desinfetante de superfícies. Esse é o ponto. E a Anvisa, da mesma forma, não tem nenhuma aprovação formal sobre isso. Ele pode ajudar? Eu sei que ele é muito utilizado, por exemplo, em hotéis no Nordeste, locais onde você tem uma umidade alta e a proliferação principalmente de mofo, né? Hotéis onde você tem muita umidade, normalmente há aquele odor ruim de mofo por causa da grande umidade, um pouco de matéria orgânica. Você coloca lá o ozônio dentro do quarto, ele elimina esse odor.
porque de alguma forma ele age sobre o mofo. Agora, dizer que ele é um desinfetante efetivo é difícil. Para mim, ele pode ajudar. Ele entra como com caráter auxiliar, mas ele não pode ser utilizado como o desinfetante. Isso, só em linha, o que o Adriano estava falando, quando a gente fala de ozônio, e até do UVC, não existe nenhum... eu me baso muito nisso, de novo, eu não sou um especialista químico, sou mais de equipamentos, mas não existe nenhuma norma da Anvisa, da CDC americano ou da OMS que fala que o ozônio é de fato um desinfetante. Então, é difícil, eu não consigo enxergar como o ozônio substitui um desinfetante, não. Na minha opinião, não. E tem mais um ponto também. O ozônio, da mesma forma que o UVC, você não deve ficar no ambiente enquanto você está produzindo ele. Porque ele pode, em algumas concentrações, ser nocivo à sua saúde. E você precisa também saber como você gera esse ozônio. Porque ele pode, em determinadas concentrações, além de ser prejudicial à saúde, ele pode ser explosivo. Quer dizer, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar também. Excelente. Olha, tá sendo bem ilustrativa para nós que não somos da área e a gente agora tem medo de tudo. A gente começa... E como é fácil sermos enganados, né? Por exemplo, você deu alguns exemplos aí que, né, o UV, que ele só atinge exatamente aonde a superfície alcança. São questões que são simples, mas para nós, eu achava que ia. Como a gente fala, o UV ele funciona como se é uma limpeza física, não é uma limpeza química. Então, aonde a luz incide, ele limpa. Aonde a luz não está incidindo, ele não vai ter eficiência nenhuma, né? Isso é mais ou menos como o UV, se você ficar no sol lá na praia, aquele lugar que está cobertinho, você não se queima. É mais ou menos mesmo conceito, né? Muito bem. Eu gostaria, então, agora, se os palestrantes nos permitissem, a gente abrir a palavra para o nosso pessoal começar a bater um papo com vocês. Claro. Claro, estamos aqui para isso. Essa é a parte mais gostosa. Pode ser? Aproveita que a gente tenta responder tudo. Vamos iniciar com o Paulo Pardi, que é o professor da pós-graduação da Anhanguera, um cientista nessa área também, e gostaria que ele iniciasse esse nosso bate-papo. Obrigado pelo cientista. Bom dia, doutor Marco, doutor Adriano, a todos, cumprimento na figura do doutor Devanildo, Roberto Roxo, todos, meu grande amigo Lorival, prazer revê-lo. Nós estamos acompanhando, como todos estão, realmente esse coronavírus, ele modificou um pouco pela sua forma ainda não clara de transmissão, porque ela ainda não está clara, tem trabalhos que diz que fica no cobre 5 horas, 2 horas, meia hora, que não fica, ou seja, a desinformação foi uma grande aliada da criação da perspectiva do medo, em relação ao cuidado que existe com um vírus de outros tantos que nós temos no nosso mundo e no nosso país tão letais contra esse. Realmente, concordo com as palavras do doutor Adriano, você preparar em casa soluções mágicas do estilo Hogwarts não vai funcionar. Realmente, o que funciona é a educação. No momento, o uso de máscaras adequado, no momento, o uso de luvas, no momento, o uso de você poder deixar o seu sapato, que, aliás, isso deveria ser sempre, né? Porque hoje nós estamos com uma ideia de limpeza que nunca passou pela cabeça das pessoas e sempre todo mundo entrou com o sapato da rua em casa, pisou no seu tapete, foi para o quarto, nunca se preocupou porque nunca tinha uma figura mortal como um coronavírus dizendo, puxa, pode matar. Ou seja, o medo é um bom educador em certos casos. Mas, infelizmente, hoje, eu estava lendo na Itália, as pessoas estão voltando, na França as pessoas estão voltando, com regras que devem ser seguidas, e concordo com o doutor Marco, eu acho que não adianta você criar desinfecção, criar limpeza, se as pessoas continuam
aglomeradas, se as pessoas continuam usando máscara, se as pessoas não têm o diagnóstico, se já tiveram ou não o Covid. Eu sou partidário da volta equilibrada e educada. Ou seja, se todo mundo usasse uma luva dentro de uma escola, ia ser muito mais fácil de controlar, por exemplo, um contágio por uma maçaneta ou por um interruptor. Então, as pessoas estão querendo fazer o máximo possível para os ambientes, mas os ambientes, eles atendem ao nosso pedido, os seres humanos não. Então, o indivíduo faz em casa uma mistura, doutor Adriano, de 1 litro de hipoclorito de sódio com 1 litro de água. Não, vou matar todos os bichos, vai mesmo, inclusive os seres humanos que estão lá. Porque vocês estão na limpeza e todos estão aqui, nós vamos criar um problema para o futuro. Bactéria resiste. Nós estamos lavando, nunca se lavou tanto a mão na vida de qualquer pessoa na face da Terra. Nunca se tomou tanto banho, nunca se fez tanta asepsia, seja com álcool gel, seja com os produtos. Ou seja, também precisa ter esse controle, porque daqui a pouco algumas dessas bactérias que nós achávamos muito simples de não ser cuidadas, vão começar a se transformar em bactérias resistentes. Como vocês que trabalham no hospital sabem que hoje você não consegue mais vencer um Staphylococcus, por exemplo, ou um Streptococcus. E que mata também. E ninguém sabe se também esses bichos estão matando o cara que está com Covid, porque ninguém está estudando ainda, né? Ninguém está com medo de fazer necrópsia no indivíduo e avaliar o que está acontecendo. Então, acho que esse é um processo ainda, como o doutor Adriano falou, de marketing, tem muita coisa para ser feita. Nós fizemos sugestões, o doutor Alexandre Zeituni capitaneou essas sugestões, e o que eu gostaria de falar para vocês é, qual a perspectiva que vocês têm nesse meio, como é que está o cenário? Porque as pessoas estão voltando, o metrô está voltando, os ônibus estão voltando, os aviões estão voltando, o aeroporto está voltando. Se vocês concordam que a educação do distanciamento, do uso de uma máscara, se você tiver com algum dos sintomas, seja uma tosse, seja febre, para você evitar o contágio, acaba sendo mais efetivo do que uma limpeza num piso, como o doutor Adriano falou. Ninguém vai ficar lambendo o chão lá para se contaminar. Mas, se o chão estiver contaminado e esse indivíduo for para casa, ele pode levar essa contaminação. Então, a Abralimp faz um serviço fantástico e eu gostaria só de completar isso. Eu estou com um trabalho aqui, doutor Adriano, uma empresa da FAPESP, uma startup, acabou de lançar o Biolambda, que é um equipamento de UV para desinfecção de superfícies, como o senhor bem falou, porque o UV não entra em poros, mas é muito interessante para superfícies como, por exemplo, consultórios odontológicos, bancada de frios em supermercados, em áreas lisas que possam ter esta ação. Obviamente eu não vi lá, eu estava procurando enquanto o senhor estava falando se tinha algum registro da Anvisa. Eu não vi, mas eu vou mandar para o senhor dar uma olhada aí. Muito obrigado. Manda para a gente, por favor. Eu sei que, né, eu trabalhei... Alexandre, a minha parte acabou. Eu trabalhei num projeto desse de luz ultravioleta nos últimos... Agora não, mas 3, 4 anos atrás. E nós buscávamos fazer um registro desse produto na Anvisa, e a Anvisa meio que saiu fora disso. Ela mandou a gente procurar a BNT, que cuida de equipamentos, né? Então ficou uma coisa assim... É a BNT que registra, é a Anvisa que registra, mas como eu falei, é uma limpeza física, né, feita pela incidência do raio. Se o raio ultravioleta tem um comprimento de onda adequado, ele vai ser um desinfetante importante. Conseguir um registro na Anvisa já vai ser uma tarefa um pouco mais complexa, porque acho que a Anvisa não está preparada para... essa tecnologia, porque você precisa primeiro conhecer a tecnologia para depois poder aprová-la, né? Então, acho que isso daí é uma coisa, a gente está numa curva de aprendizado. Porque os acidentes com UVC são gravíssimos. Sim, precisa tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. O ozônio é gravíssimo. Também. E pegando, só terminando, pegando o gancho aí que o doutor Paulo falou, eu falei logo no começo da live, eu falei sobre isso, né?
Se a pessoa está contaminada e sai por aí espalhando o vírus, não vai ser a gente desinfetando superfície que vai resolver. Não vai. Então, eu acho que o senhor está coberto de razão. Se as pessoas não tiverem, primeiro, bom senso e utilizarem máscaras e procurarem proteger os outros, não vai ser a desinfecção de superfícies que vai resolver. Né? Exato. O processo são 2 etapas. Uma, nós temos que conscientizar as pessoas. As pessoas têm que se cuidar. Se você observar aí em alguns países que tiveram menor taxa de desinfecção, qual que é a característica? As pessoas têm a cultura de estou me sentindo, estou com gripe, estou com alguma coisa, vou usar máscara, vou ficar em casa, independente de Covid. Essa é a cultura do ser humano. Então, esse é um grande desafio que nós temos aqui no Brasil, é educar as pessoas para terem consciência de que elas têm que pensar não só nela, mas também no próximo, que ela pode impactar o próximo. Por isso que as comunidades precisam desse apoio e precisam de equipamentos. As comunidades carentes não têm máscara, não tem luva, ou seja, máscaras de pano, que virou uma fobia, né? Como máscara de pano. Hein, doutor Adriano? Trabalhando com formol ou com... Você vai usar uma máscara de pano, é suficiente para você não morrer. Então, não vai. Só que ao mesmo tempo nós temos, esse é um lado, é um projeto que tem que ser tomado conta de como educar a população, e ao mesmo tempo, mas também não podemos tirar da mão do setor público e privado, que também a limpeza é fundamental, a higienização é fundamental, tem que ser os 2 combinados, tem que ter o equilíbrio dos 2 lados, que você é bem transparente, até o pré-Covid, tinha alguns setores, algumas áreas que a gente ia falar de limpeza, processos de limpeza, que existia uma resistência. Enxergava-se aquilo como um custo e não como um benefício para a população. E a limpeza e a higienização é um benefício para as pessoas, é um benefício para o povo. Só que, de novo, então tem o lado do setor público e privado que tem que cuidar mais da limpeza profissional, cuidar mais do colaborador da limpeza profissional, que é uma pessoa importante no nosso dia a dia, que muitas vezes mal se dá atenção para essa pessoa. E também temos que trabalhar bastante na educação e conscientização das pessoas. Obviamente que nas áreas, como você disse, tem algumas comunidades que é difícil de chegar a esse tipo de equipamento. Aí agora, como nós, como sociedade, podemos contribuir para aumentar essa conscientização de todos. Eu gostaria de passar a palavra para o Cravo Roxo. Zé Alberto Cravo Roxo. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Doutor Devanildo, Lorival, Paulo, Alexandre, né? Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Deixa eu relatar um pouquinho para vocês entenderem, Marcos e Adriano. Marco, na verdade, desculpa. Marco e Adriano. Por que aí da minha questão do UVC, né? Eu recentemente, como secretário da Agende, né? E daí a importância da Agende, né, Lorival, Alexandre, né, que as pessoas das tecnologias nos procuram, né, quando através da Agende para nos falar das ideias que estão surgindo, né, e das startups possíveis, né. Eles me procuraram há umas 2 semanas, eles são de São Paulo, inclusive, mas sabem que eu sou da Agende, portanto acabaram me procurando. E eles vieram, um deles foi da área da saúde no Japão recentemente, né? Ele trabalhou e atuou nessa área da saúde no Japão, até questão de 1 ano atrás, e aí ele vem insistindo muito nessa questão do UVC, né? E aí eu fui fazer algumas pesquisas e, de fato, teve algumas novidades aí na tecnologia do UVC, como, por exemplo, o custo da lâmpada, né? A lâmpada LED baixou o custo, né, assim, no mínimo 10 vezes nos últimos anos em relação à tecnologia anterior. Ou seja, para quem não sabe, uma lâmpada LED comum, quando foi lançada a $6 por watt. Hoje ela custa 2 centavos de dólar por watt, né? E essa mesma lâmpada, quando se aplica, ou começou a se aplicar ao UVC, também tem uma queda de custo muito grande, né? As lâmpadas UVC antes eram as verdadeiras UVC, porque tem muita UVC falsa, como o Adriano comentou aí, mas as verdadeiras UVC eram muito caras e essa tecnologia vem caindo bastante de preço,
E aí, o que o Adriano e o Marco, acredito que saibam, é que a lâmpada UVC, quando ela está no espectro certo, e isso eu também aprendi nos últimos 15 dias, ela é uma emissora de ozônio, né? Ou seja, se emite muito ozônio através da lâmpada UVC no espectro certo. Ela quebra determinados tipos de molécula de oxigênio e essas moléculas de oxigênio se associam a outras, formando o ozônio, né? Certo? E aí eu quero até que o Adriano comente para saber se é isso mesmo, né? Já eu termino. E assim, o que até aqui, o que está me sendo falado, e aí eu estou como agente nesse momento, é que há um efeito, e que esse efeito lá fora, em particular no Japão, que parece que junto com os Estados Unidos tem sido hoje os grandes fabricantes das lâmpadas UVC, vem prolatando que é uma solução, né? Embora, como o Adriano fale, não exista protocolo, né? Mas a gente também sabe que os nossos protocolos de saúde e as nossas agências, elas funcionam na velocidade de um Fusca 66, né? Enquanto o mercado anda de Ferrari, né? Certo? Então, ou seja, balizar tudo isso nesse momento e achar soluções e dizer para eles também, olha, vamos seguir ou não vamos seguir, né? É difícil, né? Ter esse papel. E por isso que eu gostaria que vocês comentassem mais sobre isso, né? Com base, né, nessa produção de ozônio. E o Paulo agora me alertou também que o perigo da UVC lâmpada eu já sabia, mas o perigo da UVC, do ozônio, eu desconhecia, por exemplo. Eu achava que o ozônio era inócuo. Então, né? Daí a importância do conselho, tá vendo, Alexandre? Porque não adianta, é muita cabeça junta que pensa um negócio junto, porque cada um de nós sabe detalhes de um produto, de uma coisa, que não adianta, por mais que a gente estude, vai levar anos para o outro saber, né? Essa a importância disso aqui. Então, eu queria que comentasse, até porque eu preciso ir orientando eles, né? Orientando, olha, vamos por aqui, não vamos, vamos fazer isso, não vamos, né? Porque, assim, os caras têm uma ideia maravilhosa, mas eles não têm um produto, né? E transformar ideias em produtos, essa é a minha competência, entendeu? É isso. Adriano, se você puder comentar, eu gostaria, tá bom? Você também, Marco, claro. Obrigado. Eu não tenho, realmente eu preciso estudar um pouquinho, eu não tenho essa informação de que o próprio comprimento de onda do UVC possa modificar as moléculas de oxigênio do ar e transformar elas em O3, né? E que o ozônio seria um ativo adicional que agiria sobre essa superfície de alguma forma. Realmente eu preciso dar uma olhada, não tenho essa resposta para você nesse momento. Mas o que você está falando é bem plausível, né? Desde que você utilize a lâmpada correta e emita o comprimento de onda correto, ela vai fazer a desinfecção física daquela superfície, né? Eu acho que isso é perfeito. Quanto a essa história do ozônio, eu preciso realmente estudar. Tem essa informação. Eu concordo, de fato, que às vezes os nossos conselhos, não conselhos, né, as nossas agências, desde a OMS, que é mundial, até a Anvisa, às vezes demora para fazer alguns tipos de avaliações e afins. Tanto que até hoje não existe nenhum tipo de avaliação de esse produto foi testado contra o coronavírus e mata. Então, às vezes esse processo é muito lento. Mas eu queria ler para você, não sei se você já acompanhou, a nota técnica 38 da Anvisa, sobre o ozônio, que vai em linha do que o Adriano falou, que fala muito do risco de saúde que o ozônio pode criar. O ozônio, a exposição leve a moderada ao gás ozônio produz sintomas do trato respiratório superior e irritação ocular. Ou seja, o ozônio não só pode, talvez ele desinfecte, mas se não tiver o devido cuidado, ele pode ser uma coisa até tão grave quanto o próprio coronavírus. Eu sou um leigo nesse assunto, mas é isso que eu me embaso nessas coisas que eu leio.
Mas eu acho que o Adriano pode complementar um pouquinho sobre os outros. Eu concordo plenamente que a Anvisa demora muito para se modernizar e trabalhar na velocidade que o mercado tem trabalhado, né? Por isso, agora, por outro lado, ela tem aceito também, com o passar do tempo, a Anvisa tem aceito muitos estudos que são feitos fora do Brasil. Isso. Isso aí talvez uma maneira deles consertarem essa falta de velocidade e de agilidade deles de se atualizarem, né? Agora, toda essa tecnologia UV, que eu conheço muito bem na área hospitalar, e nos Estados Unidos isso daí já é largamente aplicado, como eu falei, como uma desinfecção adicional, que não substitui a desinfecção habitual, né? Lá nos Estados Unidos existe um controle rígido, mas muito rígido, do controle de infecção hospitalar, né? As cadeias hospitalares são pagas pelo governo, inclusive, através da taxa de infecção, né? Porque você sabe que a pessoa se interna num hospital, ela é tratada e muitas vezes ela adquire uma infecção dentro do próprio hospital. Quanto mais eficiente for o tratamento, a higienização, a desinfecção do hospital, menos as pessoas que estão lá internadas vão acabar adquirindo essas infecções hospitalares. E cada rede hospitalar tem lá um percentual. Aqui nessa rede é 3%, nessa rede é 2%. E isso daí o governo americano utiliza como parâmetro para fazer injeção de dinheiro nessas organizações. Então é muito bem controlado isso lá. E eles descobriram que o ultravioleta é uma coisa adicional que eles passaram a utilizar em várias organizações, exatamente para baixar ainda mais a taxa de infecção hospitalar lá e melhorar a posição dos hospitais, né? Aquela história. Na realidade, o dinheiro acaba comandando tudo. Então, eles investem nesse tipo de tecnologia porque eles acham que isso daí vai acabar trazendo um retorno adicional. Excelente, pessoal. Olha, vamos partir agora para a nossa última pergunta, e depois a gente faz as considerações finais. A Andréia fez uma pergunta aqui, eu gostaria de passar a palavra para ela já fazer diretamente. Perfeito, bom dia, pessoal. A pergunta é para o Adriano, né? Mas se outra pessoa quiser responder, pensando em algumas coisas que eu já vivi no passado, eu sou fabricante de produtos químicos, né? E teve uma época que quando a gente trabalhava em hospital, as enfermeiras chefes de SCIH trabalhavam muito a restrição do uso do quaternário de amônio em função do aumento, né, da resistência de bactérias. E aí a pergunta sendo o coronavírus um vírus encapsulado, será que a ideia não seria usar mais o sabão do que o quaternário de amônio? Eu já ouvi toda a orientação de vocês, mas eu queria que o Adriano trabalhasse um pouquinho essa ideia do porquê não, né? O porquê não o sabão atuar melhor que o quaternário de amônio em tudo, como a gente tem ouvido aí, né? Eu já tive solicitações de hospitais até querendo comprar quaternário de amônio puro com a gente. Então, eu queria ouvir um pouquinho, tá? Sem desprezar o que já foi falado. De maneira alguma, está fantástico o trabalho de vocês. Obrigada. Então, só fazendo um adendozinho, né? Você falou aqui que o vírus da Covid é um vírus encapsulado. Na realidade, ele é um vírus que a gente chama de envelopado, né? Quando você olha, eu tenho uma tabelinha até que eu fiz aqui para o meu pessoal interno aqui da empresa utilizar, né? Eu tenho um gráfico que mostra qual é a dificuldade de matar diversos tipos de vírus e bactérias, de acordo com a dificuldade que você tem para eliminá-los. Os vírus envelopados ficam bem embaixo nessa tabelinha, ou seja, você consegue eliminar com muita facilidade. Como você bem falou, o vírus da Covid, sendo envelopado, ele tem em volta dele, ele tem gordura, né? E exatamente por causa disso é que você consegue, de alguma forma, eliminar ele com utilização
de um sabão ou detergente, né, que são sinônimos, você consegue eliminar eles da maioria da superfície. O problema é que você elimina o vírus não destruindo ele, quando você elimina com o sabão. Você elimina mais ou menos da mesma forma que você tira uma sujeira da sua roupa, né? O detergente ou o sabão, quando você está lavando uma roupa, ele se combina com a sujidade e, através do veículo, que é a água, você arrasta aquela sujidade para fora da roupa. Porém, você não tem a garantia de que ele removeu 100% ou 99%, ou normalmente os desinfetantes, para que você consiga uma aprovação de um desinfetante na Anvisa, ele tem que remover 99,999, que a gente chama de uma redução de log de 4 decimais, né? Quando você faz simplesmente uma limpeza com água e sabão, a literatura diz para a gente que a gente consegue eliminar alguma coisa entre 80% e 90% da matéria orgânica que você tem na superfície. E a gente falou, sobrou matéria orgânica, pode ter sobrado micro-organismo. Por isso que a gente sempre faz lavagem, seguida de uma desinfecção. E aí você pode utilizar, você falou de quaternário de amônio, é um deles, mas você pode usar quaternário, você pode usar biguanida, você pode usar hipoclorito, você pode usar, hoje em dia é muito utilizado o peróxido de hidrogênio em algumas concentrações, né? E todos eles são eficientes. Então, a utilização de água e sabão é importante? Tanto é que dentro da nossa casa, né, se você trabalhar, a gente voltar um pouco para trás, toda a vida a gente só lavou roupa dentro de casa só com sabão. Você nunca desinfetou a sua roupa. Enquanto que as lavanderias... Agora, você vai a uma lavanderia comercial, uma lavanderia que lava para um hospital ou que lava para um hotel. Além de lavar a roupa com detergente, eles colocam lá um alvejante, entre aspas, que é um desinfetante e promove a desinfecção. Porque ali você tem roupa de um monte de gente misturada, e pode ter um cara lá que tem um Staphylococcus, pode ter um outro cara que tem a Covid, e aquilo lá você lavou tudo junto, você precisa ter uma segurança adicional. Então, água e sabão funcionam? Funcionam muito bem, mas quando você vai aumentando o risco de contaminação, é importante fazer uma desinfecção adicional, né? E, hoje em dia, a gente trabalha com algumas famílias de quaternários de amônio, né? Os quaternários de amônio a gente tem desde primeira até quinta geração. Hoje a gente está nos quaternários de quinta geração, que tem uma eficiência muito maior, e a partir de uma concentração de 300 a 400 partes por milhão, você consegue a aprovação de um desinfetante à base de quaternário de amônio, né? Que são extremamente eficientes para esse tipo de vírus que a gente está trabalhando, né? O corona da mesma forma que ele é muito fácil de ser transmitido, ele é muito fácil de ser eliminado, né? Graças a Deus, diga-se de passagem, né? A gente consegue matar ele fácil, mas ele se dissemina da mesma forma muito fácil no ambiente. Em um de conta até que o Adriano está falando, ele é um vírus relativamente fácil de se matar, igual eu citei anteriormente, até mesmo uma lavadora de água quente, uma limpadora a vapor consegue fazer o processo para matar o vírus. O ponto-chave é, igual, você disse que vou usar quaternário de amônio no ambiente externo, eu não vejo isso como um benefício. Talvez no ambiente externo, para você não criar essa resistência, igual você cita, do vírus, se você fazer uma limpeza com água quente, ou só de fazer a limpeza em si, você já está conseguindo trabalhar a contenção desse vírus. Com sabão e afins. Mas agora, se você está num ambiente hospitalar, aí se faz, sem dúvidas, o necessário uso de um sanitizante adequado, como a biguanida, igual ele citou aí, por exemplo. Então, eu acho assim, para cada ambiente vai ter a sua melhor forma de se tratar, de se usar o produto adequado para limpeza. Hoje eu vejo muito supermercado, principalmente aqui na região, que estão usando mesmo a lavadora a vapor. Estão usando a água quente que o vapor gera para poder fazer uma desinfecção de um carrinho. Ele vai matar um vírus da hepatite B? Não. Ele consegue matar um vírus do envelopado, como é o caso do coronavírus? Sim. Então, é saber qual é a melhor solução para cada tipo de ambiente. Perfeito, muito obrigada, viu? Excelente, pessoal. Bom, a Natália Vasconcelos, ela colocou aqui que a Abralimp possui diversos manuais. Vocês podem acessá-los gratuitamente em nosso site,
e ela apresentou o site aqui. Já pedi para o Cauê também fazer a divulgação em todos os nossos grupos. O Paulo Pardi lançou aqui também o portfólio lá do Biolambda. Isso. E o Celso Masson colocou no grupo de WhatsApp, depois eu vou pedir para ele colocar aqui também, um manual, um protocolo de procedimentos do CETCESP. Eu acho que essas informações é bom circular, que daí todo mundo conhece tudo e a gente avança, né, com mais velocidade. Alguém gostaria de fazer as últimas considerações aqui? Fora daí eu vou para as considerações finais. E aproveitando, já agradecer também a presença do vice-presidente da Abralimp, guarulhense, Ricardo Nogueira, que sempre ajuda muito a gente aqui, é um entusiasta da nossa cidade, que eu vou passar a palavra para ele também, para ter essas considerações finais. Algum conselheiro gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Só agradecer. Nada. Ok. Então, pessoal, eu vou primeiro pedir para o Ricardo Nogueira fazer um pronunciamento, já levando o nosso abraço para o David, para a Natália Ueno também, para o Paulo Pérez, né? Agradecer o sempre da Abralimp. Né? Zeituni, eu só gostaria de falar uma coisa que continua aqui na minha cabeça, né? Continua aqui na cabeça incomodando. Esses processos de UVC, o Adriano, até esse momento, então, você os enxerga como ou coisas paralelas ou como coisas ineficientes, é isso? Não, eu não disse ineficientes. O que eu disse eu estou falando do meu conhecimento, né? Eles, no exterior, eles são muito utilizados como processos adicionais, não como processo principal. Como eu falei, se você não fizer uma limpeza adequada, não adianta você aplicar só o ultravioleta. Claro, quando você está falando de aplicar o raio ultravioleta, você está falando que eu entendo, você já fez a limpeza inicial e depois você aplicou o ultravioleta. Foi isso que eu quis dizer, tá? Eu não estou falando que é eficiente. Quer dizer que é complementar, né? É isso que você está dizendo. Exatamente. Tá ok. Esse é o meu conhecimento. Eu não estou dizendo que esse sistema que eles estão desenvolvendo e tal, não pode ser um sistema um pouco diferente. Mas eu desconheço essa tecnologia, esse projeto em particular. Vou tentar dar uma estudada, mas normalmente os raios ultravioletas são utilizados como um sistema para assegurar que você atingiu toda aquela área, etc., um processo adicional, não o único processo de desinfecção, entendeu? Ok. Só desculpa, Zeituni, eu esqueci de cumprimentar o Celso, né? Quando eu comecei a falar, o Celso Masson. E, Celso, estou aqui por causa de você, viu? Foi você que enferrujou lá atrás para eu estar aqui fazendo tudo isso. Abraço, obrigado. Que bom, isso é muito bom. Esse é o processo do Conselho, é o processo de conexão, de inteligências conectadas, né? Cada um contribuindo um pouquinho para uma construção coletiva. Eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo, tecer algumas considerações, de novo, já agradecendo a Abralimp, levando o nosso abraço para o David, para a Natália Ueno e para o Paulo Pérez, e para toda a equipe, né? Que estão sempre nos ombreando. A palavra é tua, Ricardo. Oi, bom dia a todos. Parabéns, Alexandre. É super bacana essa iniciativa. Eu quero dizer que a Abralimp está à disposição, além do que a Nathalie disse, de todos os manuais que está disponível para todos os setores aí, todo o mercado. Nós temos também cursos voltado para o mercado de limpeza profissional. Inclusive, a gente está trabalhando o nosso EAD em breve. A gente vai ter aí um conteúdo maior de cursos. Hoje nós já temos uma grade grande, então eu queria reforçar isso, que nós estamos à disposição, colocamos todos os nossos materiais aí para
para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre a importância do setor da limpeza num momento como esse. Aquilo que a gente prega há anos, né, sobre a limpeza e saúde, que são fundamentais, quer dizer, uma coisa está ligada à outra, esse momento tão complicado acaba mostrando isso que a gente vem trazendo há muito tempo no discurso da Abralimp sobre a importância da limpeza. Então, vocês me desculpem, hoje acabei chegando um pouquinho mais tarde aí. Na verdade, eu estou dirigindo, por isso que eu não abri aqui a câmera, mas estou ouvindo vocês, estou acompanhando. Então, parabéns, Alexandre, parabéns, Marcos, Paulo e todos aí presentes. Me desculpem o atraso, acabei entrando um pouquinho mais tarde aí nessa reunião. Mas, mais uma vez, Alexandre, conta com a Abralimp, a gente está à disposição de vocês, tá bem? Obrigado. Nós que agradecemos o apoio de sempre, viu? Leva um abraço para toda a direção e todos os colaboradores. Então a gente pede agora as considerações finais do Adriano e do Marco. O horário são 11h23, a gente avançou um pouquinho na hora. Não tem problema. O debate estava muito bom, foi incrível. Já agradecendo a oportunidade, de verdade foi muito rico esse debate. Eu acho que assim a gente constrói uma solução que pode ser importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso planeta, né? A palavra está com vocês para as considerações finais. Bom, Alexandre, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, para poder dividir com todos um pouquinho, é bem superficial o que a gente acha, o que a gente pensa. Para mim também serviu como aprendizado um pouquinho de escutar o Adriano da parte de químicos. E eu quero dizer assim, para mim o que é muito importante limpeza é saúde, e para ter higienização e limpeza adequada é a frequência que vai ser determinante. E eu quero deixar aqui, nós estamos, da Abralimp como um todo, estamos à disposição. Se vocês precisarem de algum trabalho, algum projeto específico sobre limpeza e higienização, na ajuda de construção de protocolo, de algum equipamento específico para essa solução, vocês podem contar conosco, e estamos à disposição para qualquer ajuda que for necessária, não só agora, nesse momento de pandemia, mas também para o futuro. Ok, eu da minha parte também gostaria muito de agradecer. Eu acho que o bate-papo foi bastante enriquecedor, né? Importante frisar de novo, né? A história de UV, de ozônio, a gente está aprendendo essas tecnologias. São tecnologias novas que a gente está querendo trazer. Eu sou um entusiasta de novas tecnologias, eu adoro aprender sobre elas. E o que eu costumo compartilhar são os meus conhecimentos e as experiências que eu tive, né? Aquilo que eu ainda não conheço profundamente, eu falo sobre as experiências que eu já tive. Eu acho que é fundamental, como falou o Paulo Pardi, aí, a parte de educação, e isso vale não só para o povo em geral, mas a gente falou muito em todas as reuniões e lives que nós tivemos com o pessoal de hotelaria, pessoal de outros segmentos, que é fundamental o treinamento da mão de obra que trabalha dentro desses clientes, né, que fazem a limpeza. Porque muitos dos protocolos já existiam em muitos lugares, né? Você vai no supermercado, eles têm os protocolos de limpeza deles, você vai num hotel, eles têm os protocolos de limpeza. A questão é que nem sempre esses protocolos eram seguidos à risca, porque não existia um risco tão eminente como a gente tem hoje. Então, treinamento e conscientização é a chave para a gente sair desse problema todo, né? E tudo isso cercado do que a gente chama de bom senso. Se todo mundo tiver bom senso, se educar adequadamente e souber o que tem que fazer, eu acho que a gente consegue sair desse problema. A Abralimp está à disposição de vocês para o que vocês necessitarem. Eu coloquei também o meu e-mail. Se alguém quiser trocar algum tipo de informação, quiser fazer alguma pergunta adicional que esteja fora disso que a gente falou aqui, eu estou totalmente à disposição de vocês e agradeço muito o convite. Nós que agradecemos, eu acho que foi incrível esse nosso bate-papo, o importante dessas nossas reuniões, que a gente sempre sai um pouco maior, não é? E sabendo que é possível fazermos algo diferente se nós operarmos de maneira diferente, né? Cada um dando a sua contribuição, a sua forma de condução. Eu acho que o conselho, ele
ele traz esse espírito de que nós todos somos melhores do que qualquer um de nós sozinhos. Então, agradecer novamente, Ricardo, leva o nosso abraço a toda a direção da Abralimp, agradecer o Marco Dutra, o Adriano também, que deram um show aqui de inteligência e de técnica nesse novo ambiente hostil, mas esse novo ambiente que nós temos aí como desafio. Agradecer todos os conselheiros presentes que sempre nos prestigiam aí e contribuem com essa inteligência colaborativa. Agradecer a nossa equipe, professor Devanildo e Cauê, que organizaram toda essa nossa grande aventura aqui, que foi esse bate-papo incrível. Então, muito obrigado. 11h28, atrasamos um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.